Galera, isso, Carla, muito bom, muito bom. Professor, tô sem o meu positivo aqui, não sei onde que fica. Positivo. Legal, muito bom, muito bom. Então, olha só. Produtividade, então, é uma fórmula básica. E aí, relembrando que isso pode cair no nosso ENAD. A fórmula básica é produtividade igual a uma saída do meu sistema sobre uma entrada do meu sistema, ou seja, um output por um input. Com isso, eu meço a produtividade. Normalmente, a gente mede produtividade da operação, de uma das áreas de produção da empresa e da nação. É assim que a gente mede produtividade. Mas a gente vai entrar agora num outro conceito que não é só produtividade. Então, produtividade é uma relação do output, que é uma saída, por um input, que é uma entrada. Então, isso é o que a gente mede de relação. Mas isso significa que a minha empresa está trabalhando bem? Isso significa que a minha empresa está tendo o resultado esperado, de acordo com o que a gente falou nas últimas aulas, em que eu tenho que definir o meu negócio, eu sei o que minha empresa faz, eu tenho minha missão, minha visão, tenho minhas forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, tenho lá definido a minha estratégia, tenho lá definido os meus objetivos e metas, defini a minha estratégia, tracei meu plano de ação, e aí, com base nesse plano de ação, eu vou fazer o quê, turma? Medir os resultados, medir a minha performance. Então, agora a gente vai entrar em um conteúdo que algumas pessoas não gostam muito, mas em todas as empresas tem, que são as benditas metas, certo? O que eu tenho que fazer? Então, vocês estão dentro de uma empresa e têm que cumprir metas. Mas para que eu cumpro meta, turma? Por quê? Porque eu tenho lá definido pela empresa, né, no planejamento estratégico dela, desdobrado em plano tático e plano operacional, o que eu tenho que fazer. Então, tudo aquilo que eu tenho que fazer dentro da empresa, né, em termos operacionais, é a minha rotina. A minha rotina é o que eu tenho que fazer no dia a dia. Então, ela vem do que essa rotina? Daquilo que é o meu negócio. A empresa tem um negócio. Então, nós estamos falando de terminais portuários. Então, qual é o negócio do terminal portuário? Aí eu falei para vocês que o negócio do terminal portuário é uma parte da logística. Quando a gente está falando de um terminal portuário, ele está recebendo produto, que a gente chama de carga nesse momento, armazenando temporariamente essa carga e aí mandando essa carga para um destino. Isso é uma parte da logística. Por que a gente está aprendendo isso dentro do curso de Comex? Porque sem a logística, a gente não consegue efetivar, né, a transação, né, o envio e o recebimento da carga. Então, não tenho como fazer o comércio exterior, o comércio internacional, sem a logística. Então, por isso que a gente está aprendendo. E a partir daí, então, como é que eu sei que esse terminal está trabalhando bem ou não? Como é que eu sei que esse terminal está dando resultado ou não? Então, agora eu vou dividir com vocês um outro, né, uma continuação daquele conteúdo que a gente chamou de pós-produtividade, para a gente entender como é que a gente vai conseguir efetivamente saber se o meu terminal está sendo ou não produtivo, está sendo ou não feito um bom desempenho, está tendo ou não um bom resultado. Ok? Então, vamos lá. Dimensionamento e medidas de produtividade foi o que a gente viu até agora. Agora a gente vai ver indicadores de desempenho e indicadores de resultado.
Então, conforme a gente já falou lá atrás, indicador é aquilo, eu estou indicando alguma coisa, estou apontando para alguma coisa. E a gente vai usar aquela medida que a gente falou lá atrás, que é peso, comprimento, distância. Então, a gente tem esses aparelhinhos aqui que a gente pode fazer isso, né? Então, para medir a hora, para medir o peso, para medir a distância, a gente tem, para medir o volume, né? A gente tem cada um desses aparelhinhos que a gente mede o resultado. Continuando, o indicador, a gente já falou, é o que indica, né? Tecnicamente, economicamente, quimicamente, a gente tem esses indicadores. Então, é aquilo que a gente indica. Então, eu estou indicando, certo? Desempenho, a gente falou, né, que ou performance, é o conjunto de características ou capacidades de comportamento e rendimento de um indivíduo, de uma organização ou de um grupo de seres humanos, de animais ou outros seres vivos, de máquinas ou equipamento, produtos, sistemas, empreendimentos ou processos, em especial quando comparado com as metas, requisitos ou expectativas previamente definidos. Só aí que eu vou saber se eu tive ou não um bom desempenho. Ok? Por quê? Porque se eu tiver só o número, ele é relativo, né? Relativo a um processo, a um conjunto, e aí a gente vai ter que procurar saber sobre o que eu estou comparando aquele resultado. Então, por exemplo, eu peguei aqui um resultado bem bobinho aqui, né? Que é a evolução do IDEB de Araguari. Evolução do IDEB de Araguari. Então, esses resultados aqui em cima, ó, o verdinho mais escuros, é o Araguari. Está aqui, ó, a marca dele, Araguari. Aqui, ó, esse cinza é a meta projetada. E aqui embaixo é o Brasil. Olha só. Então, eu peguei resultados da evolução do IDEB de 2005, 2007, 2009 e 2011. Com isso, eu consigo avaliar, a partir das metas que eu tenho, se o meu resultado, né, se o meu desempenho está bom ou está ruim. Lógico, turma, que uma coisa a gente tem que perceber. Quando eu falo em resultado, ele é um número. Resultado é um número. Quanto foi o jogo? O jogo foi 2-0. O resultado é 2-0. Um time fez 2 e outro fez 0, ou não fez gol. Qual foi o desempenho? No futebol, normalmente não importa o desempenho, porque o que interessa é resultado. O time jogou muito bem, mas não fez nenhum gol, 0. Esse time não jogou nada, deu 2 contra-ataques e fez 2 gols, ganhou de 2-0. Resultado. Diferente, né, no futebol desse IDEB, que ele avalia o resultado de Araguari, das escolas de Araguari, mas para que a escola tenha esse resultado, ela tem que ter um bom desempenho, porque o resultado é com base em questões, com base em análise do conteúdo, análise do texto, montagem das informações, elaboração da conta corretamente quando tem, da transcrição daquele texto corretamente. Então, os alunos têm que fazer muito bem feito, ou seja, tem que ter um desempenho muito bom para que o resultado seja melhor ainda. Então, olha só, vamos pegar aqui 2011. O Brasil teve nota 4,5, 4,8 mais ou menos. A meta traçada, projetada para o Brasil era 5,5. E Araguari, a cidade de Araguari, teve 5,8. Então, se a gente for pensar no resultado, né, o Brasil, como um todo, foi ruim comparado com a meta projetada. E Araguari foi bom com relação à meta projetada. E foi muito bom com relação ao resultado do Brasil. Isso chama-se, turma,
infográfico, tá? Isso chama-se infográfico. E aí eu tenho que fazer uma interpretação daquilo que está no gráfico, com as devidas informações. Então, se eu não tivesse aqui Araguari, nessa formatinho da bolinha e do risquinho verde, eu não saberia. Então, por isso que eu chamo de infográfico, porque tem informações sobre o gráfico. Do Brasil, até seria razoavelmente verificado. E se não tivesse a meta projetada, também seria difícil de entender. Aí eu tenho o valor do IDEB e o ano após ano. E eu tenho a evolução. Então, com isso, eu faço uma avaliação do infográfico. E infográfico, turma, cai de monte na nossa prova do ENAD. Então, é assim que a gente avalia. Agora, o que eu faço com esse resultado? Depende da pergunta. Então, pode ser que venha uma pergunta alternativa. E aí ele vai descrever um texto sobre esse infográfico, vai perguntar alguma coisa e que você vai ter que escolher. Mas pode ser que venha uma pergunta que peça para você descrever o que você entendeu do gráfico, correlacionando Araguari com a meta projetada e com o resultado do Brasil. Então, você poderia escrever que, né, tem uma evolução, o Brasil, a meta projetada em Araguari, que o Brasil está muito abaixo da meta e que Araguari está acima da meta. Isso é bom ou ruim? Comparado à meta projetada, para Araguari está bom, para o Brasil está ruim. Se o Brasil está com essa média, né, de quase 4,8 e Araguari está lá em cima, significa que tem muitos municípios com uma média muito pior do que a média do Brasil. Então, eu posso, né, imaginar possibilidade de resultado. Uma outra coisa que quando a gente avalia desempenho, a gente tem que avaliar a evolução. E eu só consigo avaliar uma evolução se eu tiver pelo menos 3 pontos. Isso é importantíssimo, tá, turma? Para eu avaliar uma evolução, eu tenho que ter 3 pontos. Nesse caso, turma, fazendo uma perguntinha básica para vocês. A evolução de Araguari é boa ou ruim? Eu acho que é Acho que boa. boa, professor. Eu não consegui ver. Quem falou? Agora eu abri aqui Duas pessoas falaram. Marcela, e quem foi a outra? Eu, professora Kainara. Ô, Kainara. Então, a gente está olhando só a evolução. Por que vocês acham que foi boa? Só olhando a evolução. Ah, professor, porque tá subindo, né? Isso, exatamente isso. É o que eu estou perguntando, é o que você está vendo. Porque ano a ano, em 3 anos, houve uma subida de um ano para o outro. Então, a gente está avaliando como é que foi a performance dessa escola. Então, se eu pegar a performance, ela está subindo, né? O resultado está subindo. Se eu pegar a produtividade, eu também vou ver que está subindo. Então, isso é legal, que eu consigo ver a evolução. Agora, a evolução não significa só que ela está subindo. A evolução, né, se a gente acompanhar, ela tem 3 patamares, né, que eu falei isso para vocês na aula passada. Ela tem a manutenção, então ela não está evoluindo, está se mantendo, ou ela, né, ao contrário, está caindo. Então, se eu avaliar como é que está esse processo, eu posso avaliar ela dessas 3 formas, mas eu tenho que ter pelo menos 3 pontos. 3 pontos que eu consigo avaliar esta evolução, ok? Perguntas aqui, turma? Nós vamos entrar em conceitos um pouco mais elaborados, tá? Isso aqui é bem basicão. Perguntas? Por enquanto tá ok. Tá. Então, o que a gente tem que lembrar aqui, né? Que é fundamental para eu acompanhar qualquer meta, eu tenho que ter
a projeção, tá? Para eu avaliar qualquer meta, eu tenho que ter a projeção. Desculpa, qualquer resultado, eu tenho que ter a projeção. E o que é a projeção? É aquilo que é esperado. Então, de novo, naquela coisa mais simples, na nota, para eu passar direto, para vocês passarem direto, precisa tirar 7. Então, a minha meta, nesse caso, é 7, certo? Então, eu vou colocar aqui como meta projetada 7. E aí eu vou colocar a TD1, 7. Resultado. Qual foi o resultado da TD1? Então, desculpa, 70%, né, que a turma? Desculpa, 70% aqui. A TD1 valendo 2,5, 70% de 2,5 vai dar, eu acho que 1,8, né? Eu tirei acima ou abaixo? Se eu tirei 1,8, pô, legal. Se eu tirei mais do que 1,8, melhor ainda. Se eu tirei menos do que 1,8, opa, tenho que ficar atento. Pode ser que eu não passe direto. Tem que ver o que eu vou ter na TD2 e vou ter na TD3 na regimental para saber se eu vou para exame ou não. Ok? Vamos lá, continuando. Uma coisa sobre meta e resultado. Turma, uma coisa sobre meta e resultado. Então, minha meta é 70% da nota na TD1. Qual foi o meu resultado? 1,8. Isso é o meu resultado, ok? Meu resultado. 1,8. Depois do resultado, turma, depois do resultado, eu não tenho nada o que fazer. Depois do resultado. Mas para o próximo resultado, que é a TD2, eu tenho o que fazer. Então, uma coisa, assim, o que eu faço agora? Nada. Quando eu não consigo fazer nada, tem um nome para isso. Quando eu consigo fazer alguma coisa, eu tenho um nome. Então, vamos lá. Acompanhamento. Ação ou efeito de acompanhar, conjunto de pessoas que acompanham outras pessoas ou alguma outra coisa, uma novela, por exemplo. Faço acompanhamento periódico com meu médico para tratar a diabetes. Eu faço acompanhamento. Acompanhamento é o resultado. Eu olho para o resultado, mas eu não posso fazer nada naquele exato momento. Então, quando eu olho para um resultado e não posso fazer nada, chama-se acompanhamento. Eu só acompanho. Eu já dei esse exemplo para vocês. Eu vou num hospital e tem uma TV ligada e não tem controle e ela está num canal X. Eu estou olhando aquele canal. Eu estou acompanhando aquele canal. Eu não posso fazer nada. A partir do momento em que eu tiver o controle remoto na minha mão, eu já não passo mais a acompanhar, eu passo a controlar. Por quê? Eu posso aumentar e diminuir o volume ou eu posso mudar de canal. Então, é uma das funções que compõe um processo administrativo, o controle. É uma função, desculpe, a função controlar consiste em averiguar se as atividades efetivas, né, a realização, estão de acordo com as atividades e os seus projetos originais que foram planejadas. Então, quando eu falo em controlar, significa que está na minha mão a possibilidade de fazer alguma coisa. Ok? Então, vamos pensar. A TD1 foi um resultado. Eu tirei 1,8. Vamos dizer que eu tirei um pouco menos, 1,5. Então, da TD1 para a TD2, eu tenho o controle na minha mão de poder tirar uma nota melhor? Sim ou não? Vamos lá, turma. Sim. Sim. Está só na minha mão, não depende de mais ninguém. Então, eu tenho o controle. Qual é o controle que eu tenho? Participar das aulas, prestar atenção nas aulas, fazer os exercícios, saber que os exercícios são feitos para a gente pegar o nosso ensinamento e fazer a aprendizagem. Posso pegar um material complementar, posso questionar o professor quando tiver dúvida. Então, tudo isso está na minha mão. Eu tenho o controle de fazer ou não. Então, nesse momento do V0 até o V1, está tudo na minha mão, tudo é controlável. A partir do momento em que eu vou tendo menos tempo, aí eu vou estar deixando o controle escapar pela minha mão e aí eu não vou ter o que fazer. Quando chegar na TD2 e eu não tiver feito, ou tiver só feito 10% daquilo que eu deveria fazer, bem provavelmente eu não vou ter uma boa nota na TD2. Aí volto para o acompanhamento. O resultado é acompanhamento. Eu não tenho como mudar o resultado. Volto a acompanhar.
tá? Só vejo, visual. Ok? Vamos lá, então. Resultado. O resultado representa o que foi obtido pela instituição em função das ações efetivas. Então, venda, no caso da empresa, quantidade de clientes, posição no mercado, saída de funcionário. Isso tem a ver com o resultado. É o número, certo? É aquele número. Não tem como mais mudar aquele resultado. A não ser que eu vá manipular, né? Essas questões a gente não gosta, que são antiéticas e imorais, fazer a manipulação. Ok? Então, e o que eu sempre espero, turma? O que a gente espera sempre do resultado? Que ele esteja crescendo de um ano para outro. Que a evolução dele seja o crescimento. É isso que a gente espera. E para que eu faço, então, né, quando eu faço o acompanhamento? Controlar e acompanhar a sua tendência. Então, a tendência é o quê? Ele está subindo, evoluindo. A tendência é de manter, a tendência é de cair. O que eu faço? Né? O que eu posso fazer? Então, a gente vai trazer alguns exemplos para a área de logística, tá, turma? Nós vamos falar da área de logística. Mas aí, professor, eu posso usar isso para todos? Pode. Então, se a tendência dele é uma evolução, está subindo ano a ano, eu estou sempre feliz, satisfeito. Se ela está estável, eu vou estar assim com uma carinha amarela, aqui, pensativa. E se ela está tendendo a cair, ou caindo efetivamente, os resultados não tão bons, estão diminuindo ano a ano, eu vou ficar com essa carinha triste. Muitas empresas adotam isso nos seus gráficos de resultados. Aquilo é bom, aquilo é mediano ou aquilo é ruim. E aí é onde que elas são avaliadas, né? Onde que esses resultados são avaliados e essa performance é avaliada? Na reunião de diretoria, na reunião de gerência executivo, na reunião de gerência geral, na reunião de coordenadores e na reunião de supervisores, que essa é o nível operacional. Então, é o supervisor e seu grupo. Ele vai avaliar os resultados. Indicadores. Bom, antes de começar aqui, alguma dúvida até aqui, turma? Alguém está pegando aí em alguma coisa aí? Alguma coisa está fora do normal? Quero ver pelo menos uma resposta aí, turma. Não, professor, por mim tá ok. Beleza. Obrigado, Marcela. Então, vamos lá. Agora nós vamos fazer, então, uma avaliação daquilo que a gente falou na logística, tá, turma? Então, a gente vai ver um pouquinho de conceito que são os indicadores na logística, tá? Vamos lá. Indicadores de desempenho logístico. Nos anos 50, essa criatura Deming e Juran foram os pais da qualidade. E para você fazer qualidade, você tem que ter métrica, indicadores, avaliar desempenho, avaliar resultado. Então, esses caras, em conjunto com os executivos japoneses, como o Taguchi, introduzem a moderna abordagem em qualidade. Tá? Os Estados Unidos, né, com toda a sua prepotência, arrogância, não foram eles que começaram a gestão da qualidade, não. Foram os japoneses, levando Deming e Juran, que eram americanos, tá? Além dessa abordagem moderna na qualidade, tem uma abordagem na inovação, no empowerment, bem como nos conceitos relacionados a feedback, que é o retorno e a gestão baseada em indicadores de performance. O que é o famoso feedback que o pessoal fala tanto, né? Feedback é aquele retorno sobre aquilo que você está fazendo. Então, se você é líder na empresa de vocês, é bom vocês darem um retorno sobre aquilo que os seus supervisionados estão fazendo. E se você é supervisionado, você tem que cobrar do seu chefe, da sua chefia, o retorno sobre aquilo que você está fazendo. Às vezes a gente acha que está fazendo certo, né? Tá abafando, e o cara lá está te criticando, mas não está falando para você que você não está fazendo da forma correta. E você sempre fazendo daquela forma, porque você aprendeu daquela forma e aquela cobrança nunca veio. Então você continua fazendo.
E aí o cara lá te matando, quebrando o pau, dizendo que você é um Zé Mané ou uma Zé Manoa. Bom, e a gestão baseada em indicadores de performance? Então, para que foi criado isso aqui? Então, indicadores de performance. Então, qual é o resultado? Ah, mas professor, eu faço liberação de BL. Como é que eu sei a minha performance? Se está boa ou se está ruim? Alguém já mediu essa performance, turma? Quantos BL a pessoa libera por hora? Quantos BL ela libera por dia? Quantos BL ela libera por mês? Isso já foi medido. É assim que a gente faz. Começaria aí uma grande revolução nas empresas, que se tornaria visível a partir dos anos 80 no Brasil, tá? Só nos anos 80, com a popularização da visão da cultura da qualidade total. Desde então, o conceito tem sido aprimorado por diversas empresas em diferentes áreas. Então, foi uma faculdade de Minas Gerais que trouxe aqui para o Brasil essa tal de qualidade total nos anos 80. E ela faturou legal, né? Porque muitas empresas começaram a ir atrás dessa faculdade para ela poder implantar o sistema da qualidade total nas empresas. A Petrobras começou isso aí em 92, só para vocês terem uma ideia, tá? O programa da qualidade foi instituído na Petrobras em 92, e nos anos 80 é que ela veio para o Brasil. Na logística, então vamos lá, o nosso terminal portuário. Na logística, dada a sua importância como atividade empresarial, a medição de indicadores tem encontrado enorme aplicação entre os usuários de diversos níveis. Então, lá eu tenho a logística integrada, né, a cadeia de suprimento. Então, esses fornecedores, né, clientes, eles adoram acompanhar a logística, principalmente para saber aonde está a minha carga. Então, desde os auxiliares operacionais e conferentes, passando pelos auxiliares administrativos e supervisores, chegando aos gerentes e aos diretores. Então, a gente viu lá atrás a parte de sistemas, né? Então, a gente viu o BI, que é o Business Intelligence, que alimenta o sistema gerencial e o sistema operacional. Então, o sistema as informações vêm daí, né? Metas. Metas têm indicadores. Indicadores têm resultado. Esses resultados são alimentados, o sistema analisa esse resultado e aí as pessoas tomam as melhores decisões. Diversas questões complexas envolvem o uso de indicadores de desempenho, que esperamos elucidar com o artigo abaixo. Então, vamos lá. Conceitos básicos sobre indicadores de desempenho. Então, indicador, estou indicando. Desempenho, como é que foi a performance? Como é que aquela pessoa está operando? Indicadores de desempenho são métricas quantitativas. Lembra lá? Desculpe, a trena que mede, a trena que mede a distância, a balança que mede o peso, o copo que mede o volume. Então, são métricas quantitativas, ok? Que refletem a performance de uma organização na realização de seus objetivos estratégicos, ou seja, a empresa definiu o objetivo e, através do objetivo, definiu a estratégia, através da estratégia, definiu o plano de ação. Então, alguns indicadores logísticos de um painel gerencial. Então, dashboard é o painel, tá? Painel logístico. Então, olha só. O que eu tenho aqui? No meu painel de logística, eu tenho o cliente, o transporte e a armazenagem e expedição. Praticamente é o que a gente tem no nosso terminal portuário. Então, o cliente, ele tem lá pedidos, né? Pedidos perfeitos, por exemplo, né? Tempo de entrega, tempo de ciclo, nível de retenção, taxa de satisfação. Aí eu tenho do lado da armazenagem, né, o tempo de estocagem, o inventário, a ociosidade de ativos, o pedido atendido por hora, custo de pedido expedido, tempo médio. Isso tudo são indicadores. Tem N, turma, tem N. Eu só peguei essa daqui porque foi a mais simples aqui que tinha. No transporte, custo do transporte de venda, nas vendas, custo do frete, avaria de veículos, utilização da capacidade de carga, não conformidade do transporte, falhas versus custo, coleta dentro do prazo. Tudo isso são indicadores. Indicadores significa aquilo que eu vou medir,
aquilo que eu vou medir. Então, no painel logística, eu tenho o cliente, o transporte e a expedição. Por que a gente está falando isso, turma? Porque a gente vai fazer um exercício de fixação com base no que o terminal de vocês fazem. Então, o que eu vou medir no meu terminal para saber se ele está tendo um bom desempenho ou não? Podem ser chamados, aí vem uma palavra em inglês, né? Na realidade é uma sigla em inglês, que é o chamado KPI. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar. Key Performance Indicators, ou indicador-chave de desempenho, ou indicador de performance, ou métrica de desempenho, ou medida de performance, tanto faz. Se eu traduzia ao pé da letra, é indicador-chave de desempenho. Ah, mas professor, a gente usa muito o americano. Usa, porque são eles que definem, eles que iniciam, eles que pesquisam, eles que trazem o resultado, a gente fica sentado na nossa poltrona só aguardando. Então, a gente acaba usando. Então, KPI nada mais é do que o indicador-chave de desempenho. Poxa, professor, minha empresa tem 40 indicadores, então não tem um indicador-chave. Provavelmente não. Aí ela criou indicadores de performance, indicadores de desempenho. Tem uma quantidade enorme. Mas qual que é o chave? Qual que é o principal? O que aí de chave é de principal. Então, na realidade, eu teria que ter como KPI os indicadores principais de desempenho da minha empresa. Uma frase que é muito usada, turma: somente o que é medido pode ser gerenciado. Então, se eu não meço aquela coisa, fica a bangu, né? Fica ao Deus dará, fica a revelia, fica na mão de quem quiser mexer. Eu, particularmente, acho que um dos grandes problemas do Brasil é ter muito dinheiro. Aí o pessoal vai falar, pô, professor, não tem. Tem. E por ter muito dinheiro e ele não é medido, ele não é gerenciado, sai pelo ladrão. Qualquer político vem e cata alguma coisa. É fácil de mexer, porque ele não é gerenciado. E ele não é gerenciado porque não é medido. Por outro lado, aquilo que não é medido merece pouco ou nenhuma atenção. Então, eu não vou medir, turma, o que não merece atenção. Então, quando a gente fala de indicadores chaves, são os indicadores principais. Por que eu vou medir algo que não traz resultado algum, que não vai mudar nada? Certo? Então, merece ser medido aquilo que eu devo efetivamente gerenciar. Indicadores de desempenho permitem medir o desempenho de uma empresa e garantem que todos os indivíduos, em todos os níveis hierárquicos, caminhem na direção aos mesmos objetivos estratégicos. Por que vocês acham que faz ENAD? Por que vocês acham, vou perguntar aqui, né, já que a gente está falando de ENAD, por que vocês acham que o governo brasileiro faz ENAD? Vamos lá, turma, estamos aqui filosofando. Acho que é para medir, né, o desempenho das faculdades. Algo Olha assim, só, né? Marcela, muito bom. Olha só. É lógico que ele vai medir o desempenho do aluno. Vai, o ENAD vai. Mas ela tem razão, porque o que interessa para o ENAD é o desempenho da faculdade. É como é que a faculdade está desempenhando. Lógico que eu vou ter um resultado, o ENAD dá um resultado. Mas com esse resultado, ela mede o desempenho da faculdade. Aquela faculdade está de acordo com o meu programa? Então, por exemplo, o MEC cria um programa para a faculdade de administração, para a faculdade de logística, de Comex. A faculdade está aplicando corretamente aquele programa? Os alunos estão aprendendo com aquele programa? O que é importante na medição do ENAD? Saber se efetivamente o aluno teve uma resposta esperada quanto ao aprendizado. E como é que eu meço isso hoje? Hoje não tem outra forma, tá? Não consegui inventar uma outra forma que não fosse a prova. Gostaria que fosse isso artesanalmente, né? A pessoa mostrasse que sabe fazer. Pegasse um sistema de Comex e abrisse e ela fizesse lá a inserção de um processo. Ou pegasse um motorista de portainer e guiasse o portainer corretamente. Mas não tem, né? Então é através de perguntas dissertativas ou alternativas.
Então, a faculdade ela é medida dessa forma, pelo conceito, né? Só que não é só o resultado do aluno, é também aquilo que o aluno responde pela faculdade, é aquilo que a faculdade responde para o MEC. Então, o conceito de ENAD ele é englobado em várias notas. Para que serve isso, turma? Aí você falou, Marcela, para que o ENAD, para que o MEC quer saber se a faculdade tem um bom resultado ou não? Será? Eu acho que é para medir a educação, não é, do Brasil, alguma coisa assim? Muito bem, tá matando a pau, Xará, tá matando a pau. Como é que está a evolução dos meus estudantes? Por quê? Se a gente pensar bem, turma, sabe o que acontece com o ser humano? A única coisa que acontece com o ser humano que é tiro e queda, né? A única coisa que acontece com... A única coisa... Olha, desculpa, né? A coisa que acontece com todo mundo, né? A pessoa vai ficando mais velho e morre. Tomara que seja de morte natural. Morre. O que acontece? A evolução de qualquer do reino animal, né, diz que a gente tem que procriar para poder manter. Então, a geração de vocês vai substituir a geração que está na frente de vocês. E assim sucessivamente. Como é que eu posso saber se essa nova geração está com a competência necessária para o nosso país? Tá certo que o nosso país não está se preocupando muito com a educação, turma. Olha, aí é uma opinião minha. A educação do nosso país está sendo deixada de lado, né? A gente não investe em tecnologia, não investe em pesquisa, mas é uma forma de saber, Marcela, que nem você falou, de saber se o grau, né, de capacitação dos alunos está sendo razoavelmente bem aplicado. Então, o ENAD vai medir as faculdades e esse resultado vai transparecer. E aí, se, por exemplo, um curso, né, que nós temos um curso que está, né, na corda e no pescoço, né, que está com nota 1, se ele tiver nota 1 de novo, provavelmente a gente perde o curso. Então, significa que a gente não está conseguindo fazer com que os alunos tenham a capacitação adequada para estar no mercado com esse curso. Então, é melhor parar. Então, entra outro curso. Graças a Deus, os cursos, né, Comex, ADM... Qual curso que é, professor? Oi? Qual curso que é? Logística. O curso de logística está com a Sério? corda no pescoço. Isso. Nossa. Tá com a corda no pescoço. Turminha, deve cair aí a nossa... O nosso Zoom, eu já mando outro, tá? Que ainda tem mais um pouquinho de conceito. E é isso que eu queria passar aqui nesse momento para vocês em termos de ENAD, né? O ENAD faz essas medições e a partir do momento que ele faz essas medições, ele faz esse acompanhamento para saber como é que está o resultado, a evolução de cada aluno.